Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. O Pensamento Vivo de Marx, de Karl Marx, oitava edição ilustrada da Martin Clary. Tem de vários aqui, né, dessa coleção. Tem mais, tem o Chaplin, Freud, Picasso, tem alguns Buda, Marx, Nietzsche, Gandhi, Da Vinci, Darwin, Maquiavel e o Jung. Estes homens mudaram o modo de pensar da humanidade, né? Conheça-os e pense com eles e como eles, porque pensar é causar. Vamos ao Marx, né? Suas ideias. As ideias da classe dominante são as ideias dominantes em cada época, isto é, a classe que é o poder material dominante da sociedade simultaneamente é seu poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a produção material dispõe com isso ao mesmo tempo dos meios de produção intelectual. Assim, de um modo geral, as ideias daqueles que não dispõem de meios de produção intelectual são subordinadas à classe dominante. Os indivíduos componentes da classe dominante possuem também consciência e por isso pensam, por conseguinte, na medida em que dominam como classe e determinam toda a amplitude de uma época histórica, naturalmente o fazem em toda a sua extensão, dominando também, consequentemente, como pensadores, como produtores de ideias e regulando dessa forma a produção e distribuição das ideias de sua época. Isso porque suas ideias são as ideias dominantes de cada época. A classe dominante de algum tempo no Brasil foi a esquerda, né, que tomou o poder, ficou 13 anos pelo menos no poder político, mais ou menos no poder econômico, tinha um controle da economia do país através do Estado, mas não tinha a riqueza, né? E houve uma reação. São duas classes dominantes que estavam disputando ideologicamente o poder no nosso país, né? Marx não tinha previsto isso, ele pensava só nessa época que, enquanto a burguesia, que era detentora dos meios de produção, que com as suas ideias dominava a classe do proletariado, aqueles que só tinham a oferecer a sua força de trabalho no mercado, né? O comunismo consiste numa reunião de homens livres trabalhando com meios de produção comuns e despendendo a partir de um plano combinado suas numerosas forças individuais como uma única e mesma força de trabalho social. Então, esse é o comunismo, não tem intervenção do Estado, não há estatismo no comunismo para o Marx, né? É uma reunião de homens livres trabalhando com meios de produção comuns, né? Não tem ninguém detentor ali para poder explorar o outro e despendendo a partir de um plano combinado, há uma combinação, há uma espécie de contrato, suas numerosas forças individuais como uma única e mesma força de trabalho social para produzir e distribuir a cada um conforme a sua necessidade, né? Cada um produzir conforme a sua capacidade e distribuir a cada um conforme a sua necessidade. O fim imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os outros partidos proletários. Constituição dos proletários em classe, derrubada a supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado, né? As conclusões teóricas dos comunistas não se baseiam de forma alguma em ideias ou princípios inventados ou descobertos por este ou aquele pretenso reformador do mundo. São apenas a expressão geral das condições reais de uma luta de classe existente, de um movimento histórico que se desenvolve diante de nossos olhos, né? A abolição das relações de propriedade existentes, propriedade dos meios de produção, lembrando sempre aqui, existentes não constitui uma característica particular do comunismo. A característica particular do comunismo não é a abolição da propriedade em geral aqui, né? Ele explica, né? Mas a abolição da propriedade burguesa, que é a propriedade dos meios de produção, né? Das terras, né? Das fábricas, das ferramentas, dos meios de produção, de forma geral, né? De produção e reprodução do capital. Mas a propriedade privada atual, a propriedade burguesa, é a expressão final do sistema de produção e apropriação, que é baseado em antagonismos de classe, na exploração de muitos por poucos. Nesse sentido, a teoria dos comunistas pode ser resumida nesta frase: a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Sempre lembrando isso, né? Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, né? Como eles querem, né? São as suas ideias que transformam a realidade, como o idealismo de Hegel, né? A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. As condições materiais e a própria história das ideias acabam nos oprimindo e nos fazendo subjugar, se submeter ao sistema vigente, né? A maior divisão do trabalho material e intelectual se verifica entre a cidade e o campo. A oposição entre cidade e campo começa com a passagem da barbárie à civilização, da atividade tribal ao Estado, da localidade à nação, e atravessa toda a história da civilização até os dias de hoje, segundo Marx. Com a cidade, surgem simultaneamente a necessidade da administração,
da política, dos impostos, e aí também o Estado, né? Dos impostos e assim por diante. Em suma, da organização comunal e desse modo da política em geral e do Estado, né? Se a cidade é preciso um Estado, né? Quando se reúne muita gente. E por isso que aqui não dá para os anarquistas, nem os anarcapitalistas e libertários, né? Aqui apareceu inicialmente a divisão da população em duas grandes classes, com base diretamente na divisão do trabalho nos instrumentos de produção. A cidade já é o fato consumado da concentração da população. Então, a imagem aqui do Marx, Engels e as filhas, né? Ele que passeava com elas e recitava de cor vários textos clássicos da literatura em 1860. Então, a cidade já é o fato consumado da concentração da população, dos instrumentos de produção. Já há uma concentração dos meios, dos instrumentos de produção nas mãos dos capitalistas, dos burgueses, né? Do capital, a concentração do rico, a concentração dos prazeres também, das necessidades, enquanto o campo apresenta exatamente o fato contrário, o isolamento e a individualização. A oposição entre cidade e campo só pode existir dentro da propriedade privada, né? Segundo Marx. Propriedade privada dos meios de produção, lembrando sempre. É a expressão mais flagrante da subordinação do indivíduo à divisão do trabalho, a uma atividade determinada que lhe é imposta. Ele não escolhe o emprego, ele pega o que tem para poder sobreviver, né? Não há liberdade. O liberalismo aqui é uma mera falácia, né? Um sujeito que está desempregado na nossa economia, por exemplo, ele não tem liberdade, ele vai ter que, né, trabalhar de Uber, do que parecer. Se ele não tiver carro, não tem como nem trabalhar de Uber, ele tem que pegar a bicicleta. Se ele tiver bicicleta, trabalhar como entregador do iFood ou moto, né? E assim você tem poucos recursos. Eu não posso escolher o hospital onde eu vou ser tratado porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu tenho que ir para o hospital público, onde vai me atender, não tem vaga. Então, essa liberdade dos liberais não existe, é uma falácia, é uma ilusão, é um engodo. A divisão do trabalho é uma atividade determinada que lhe é imposta, transformando um em animal citadino, tolo, e o outro em animal campestre, tolo. Dia a dia gerando novamente a oposição entre os interesses de ambos, né? A expressão flagrante da subordinação do indivíduo à divisão do trabalho é uma atividade determinada que lhe é imposta, ele não escolhe, é imposta a ele, transformando ele em um animal citadino, tolo, e o outro em um animal campestre, tolo. Os camponeses, né? Que trabalham no campo ainda, vivem da atividade rural, da produção rural. Hoje no agronegócio praticamente não usa mão de obra, mas os pequenos produtores rurais, dia a dia gerando novamente oposição entre os interesses de ambos. Então, na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina, segundo o Marx. Esse é um pouco do pensamento vivo de Marx. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Interessado pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 948 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que querem por conta de um conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.